Olá, pessoal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Dete Oliveira e eu estou gravando esse vídeo que vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós vamos falar sobre os nossos centros energéticos, também conhecidos como chakras. Então, se você nunca ouviu falar disso, não sabe o que é, não sai desse vídeo, porque você vai aprender várias coisas, várias informações importantes a respeito desses centros energéticos que são muito importantes para a nossa saúde, tá bom? Então, nesse vídeo, vai ser um vídeo inicial, onde eu vou falar o que são esses centros energéticos, qual a função de cada um, vamos passar assim rapidamente, e depois vai vir uma série de vídeos que vai falar sobre como nós podemos energizar, melhorar e equilibrar cada um desses centros energéticos através da alimentação. Então, para começar, eu gostaria de dizer que, diferente do que muita gente pensa, ou de que algumas pessoas pensam, esses centros energéticos, também conhecidos como chakras, eles não têm nada a ver com religião nenhuma, né? Muitas pessoas têm dúvidas a respeito disso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer nesse vídeo é que não tem nenhuma relação com religião. Eles têm a ver, sim, com a nossa natureza humana, né? Assim, muito pelo contrário do que as pessoas pensam, né? Eles são a nossa força maior, a nossa energia vital, a energia que nos move. Então, isso sim são os nossos centros energéticos. Nós temos 7 centros de energia principais, né? Que eu vou dar uma passadinha sobre eles rapidinho para que vocês conheçam apenas. E para vocês saberem o que são, qual a energia de cada um, para quem nunca ouviu falar nada a respeito. Então, esses centros energéticos, que são 7, como eu já falei, eles estão ligados aos nossos principais órgãos de diferentes sistemas do nosso corpo. Eles não só são ligados a esses órgãos, como também são fontes de autocura desses órgãos quando eles estão balanceados, ou também eles podem ser fontes de doenças quando não estão balanceados. Então, por que é importante a gente saber como funciona esses centros energéticos e para que eles servem? Porque eu acho que já deve ter acontecido com muita gente aqui, inclusive já aconteceu comigo, de tratar de uma doença durante anos através da medicina convencional, com vários remédios, muitas vezes com exames evasivos, e através dessa medicina comum, né, da medicina ocidental, a gente não conseguir grandes melhoras. Às vezes a gente precisa tratar de certas doenças a vida inteira, como aconteceu comigo. Eu estou começando a ver alguma melhora agora que eu comecei com os tratamentos das terapias integrativas, com os florais de Bach e com alguns outros tratamentos, né, holísticos, que mexem com as energias do nosso corpo, como os óleos essenciais que eu comecei a usar. Então, assim, pela primeira vez, depois de uma vida inteira, porque eu acho que eu tenho isso desde criança, estou falando no meu caso, a labirintite. Eu tenho, acredito que desde criança, e eu sofro com problemas relacionados à labirintite, e agora eu comecei a ver alguma diferença depois que eu comecei a tratar os meus centros energéticos. Então, assim, esse é um dos motivos, né, que me fizeram apaixonar por esse universo das terapias integrativas, que não são para substituir a medicina alopata, como eu falei no vídeo anterior, né? Mas para integrar, né, para caminhar junto com ela, como um complemento de diversos tratamentos, que a gente vai, inclusive, ver alguns aqui. Então, é um trabalho diário, né, e constante, porque todos nós temos que temos interferências nas nossas energias. Então, uma vez que você faz o alinhamento dos seus chakras, você não precisa nunca mais fazer na vida, Dete? Precisa. Infelizmente, não é mágico, né? Não é assim, fez uma vez e nunca mais você vai ter problema. Seria ótimo se fosse assim, mas não é assim que funciona.
Então, a gente precisa o tempo todo estar equilibrando novamente as nossas energias ou esses centros energéticos, porque a gente recebe influências externas, né, que vão mexendo com as nossas energias. Então, falando aí sobre o nosso primeiro centro energético, ou o chakra básico, como ele é conhecido, que é o chakra mais próximo da Terra, né? Ele fica lá no finalzinho da nossa coluna. E, como eu já falei, nós temos 7 centros energéticos, o chakra básico é o primeiro deles. Ele fica bem próximo ao nosso cóccix, lá embaixo, no finalzinho da nossa coluna, bem abaixo ali, perto das nossas genitais. Lembrando que os chakras, eles estão no meio, no centro do nosso corpo, né? Não aqui na superfície, mas lá dentro, no centro e assim no meio do nosso corpo. Então, o chakra básico, ele fica no centro do nosso corpo, lá no finalzinho do nosso corpo, perto do cóccix, né, ali perto das nossas genitais, e ele está ligado às nossas emoções e aos nossos problemas materiais. Isso mesmo. Então, depois dele, nós temos o chakra sacral ou o chakra sexual, né, que ele fica mais ou menos 2 dedos abaixo do nosso umbigo. Ele é o segundo centro energético, né, que é conhecido como chakra sacral ou sexual. Depois nós temos o plexo solar, que ele fica 2 a 3 dedos. No meu caso são 3 dedos, porque o meu dedo é fininho, né? Então, assim, 2 a 3 dedos acima do seu umbigo. Ele fica ali próximo à região do estômago. Então, ele fica assim, mais ou menos à altura do nosso estômago. Mais acima, aqui no centro do nosso peito, nós temos o chakra cardíaco, que ele fica mais ou menos na altura do coração e do pulmão. Depois nós temos o chakra laríngeo, que fica aqui nessa região da garganta, aqui no centro da nossa garganta. E temos o nosso chakra frontal, que ele fica aqui nessa região da testa, aqui entre as nossas sobrancelhas, por isso ele também é conhecido como terceiro olho, e ele fica aqui nesta região. E por último, nós temos o chakra coronário, que fica aqui no topo da cabeça, tá? Ele está situado aqui no topo da nossa cabeça. Então, esses são os pontos dos nossos centros energéticos. Então, eu não sei se vocês perceberam pela localização desses chakras, mas eles estão conectados com o nosso corpo inteiro, né? E os nossos centros energéticos, eles são como peças de um carro, que para que realmente esteja funcionando tudo bem, eles têm que estar alinhados muito bem um com o outro. Por exemplo, se eu tenho um carro, né, ele pode ser assim, o carro mais bonito do mundo, mas se ele não tiver completo, ele não funciona. Se ele tiver pneu, mas não tiver o volante, eu não vou conseguir dirigir esse carro para lugar nenhum. A mesma coisa acontece com os nossos centros energéticos, né? Eles precisam estar equilibrados como um todo para que a gente possa ter a nossa saúde física, emocional, psíquica, espiritual toda completa e funcionando em harmonia. Então, é aí que entram as nossas energias exteriores e com ela a nossa alimentação, que vai ser o tema principal dessa série. Né? Como que nós vamos melhorar a nossa energia desses centros energéticos através da alimentação. É como se fosse o nosso combustível, né? A forma como nós alimentamos essa energia. Então, nessa playlist que eu vou fazer sobre os chakras, nós vamos falar bastante sobre como equilibrar os nossos chakras através da alimentação. Claro que existem outras maneiras, outras diversas formas de fazer esse realinhamento ou esse reequilíbrio, né, que a gente vai falar futuramente também dessas outras maneiras, né? Como, por exemplo, o realinhamento através dos cristais, de óleos essenciais, que é a aromaterapia, da fitoterapia e as plantas medicinais, das meditações e várias outras maneiras. Mas nesta série nós vamos falar sobre a alimentação. Então,
As terapias, elas não tratam somente os sintomas, como a medicina alopata, né? Trata os sintomas físicos. Elas tratam principalmente a causa, a origem do problema, que muitas vezes, né, tem inclusive fundos emocionais. Então, nós entramos com tratamentos para modificar essa energia dessa região a ser trabalhada e fazer o equilíbrio dessa região. Então, é assim que funciona o trabalho das terapias. Eu gostaria mais uma vez de dizer, vocês vão cansar de me ouvir falar isso aqui no canal. Eu vou dizer mais uma vez que não tem nada a ver com religião, tá? Na verdade, as religiões todas, elas praticam esse reequilíbrio dos pontos energéticos e elas utilizam isso de diversas maneiras em várias práticas das religiões. Eu vou dar assim alguns exemplos para vocês, para que vocês vão conseguir identificar bem fácil como as religiões não só acreditam, como praticam essa energização dos centros energéticos desde que a gente inicie em alguma religião. Então, todas as religiões, elas trabalham isso de alguma maneira, isso que eu estou querendo dizer para vocês. Por exemplo, a religião católica, quando a gente é batizado, né, como que é o ritual do batismo? Eles jogam a água nessa região do topo da cabeça, né? E eles fazem, aqui fica o nosso chakra coronário, né? Para quem ainda não se habituou direitinho, deixa eu explicar. Aqui fica o nosso chakra coronário, que está também relacionado e conectado com as nossas forças maiores, com Deus, com o nosso Pai Celestial, com o universo, ou como você queira chamar, não interessa que nome que você vai dar para isso, mas ele está conectado aqui nessa região, né? Então eles jogam a água aqui e fazem o sinal da cruz aonde? Eles fazem aqui no nosso chakra frontal, que é aqui nessa região, né? Que é o terceiro olho, como é conhecido também, que é uma forma de fazer com que nós enxerguemos o mundo da maneira que a Igreja Católica enxerga. Né? Então, o chakra frontal ele é responsável por fazer essa abertura da mente. Ele influencia diretamente em como nós vemos o mundo. Então, por esse motivo também é feito essas coisas nesses lugares. Quer ver outro exemplo? As religiões, quando eles oram e colocam a testa no chão, que também é uma forma de se conectar, é trazer o que é divino para a Terra. Por esse motivo que eles fazem isso, sabe? Eles estão querendo dizer isso. Estou trazendo o que é divino para a Terra. Por isso que eles abaixam e colocam a testa no chão. Né? Várias religiões fazem isso, como o islamismo, o judaísmo, né? O judaísmo, inclusive, usa aquele kippah, eu acho que é esse o nome, se eu estiver falando errado, vocês me corrijam aí, se alguém souber, né, se tiver algum judeu assistindo, pode me corrigir se estiver errado, mas acho que é kippah que chama, que fala que essa parte, que é a região coronária, né, eles colocam aqui, porque é a região que está conectado com o divino, então tem esse simbolismo, né, esse significado, que, novamente, trazer o divino, né? Se conectar com o divino, que é o chakra coronário. A gente vai estudar um pouco mais sobre esse chakra, né? Vocês vão ver aí. Que mais que eu posso falar para vocês? As religiões orientais. Essas fica até difícil de falar, né? Como eles já fazem isso na prática, né? Por exemplo, o budismo, o hinduísmo, que eles já praticam a meditação, né, o trabalho energético de reequilibrar esses pontos, eles aprendem isso desde pequenos, né, desde criança, eles já nascem praticando isso. E eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas eles têm uma qualidade de vida extraordinária, né? A saúde dos povos do Oriente é muito boa. Inclusive, a alimentação deles é muito diferente do nosso jeito de se alimentar aqui, né? E isso já diz, assim, muito sobre como eles reconhecem esses centros energéticos, a fonte de energia,
e eles dão a devida importância a isso, um cuidado, um carinho diferente de nós que não temos tanto conhecimento a respeito disso como eles têm. Então, é muito importante, né, que a gente saiba pelo menos identificar como é, né, e como eu posso trabalhar esses centros energéticos no nosso dia a dia. Então, esse é o objetivo desse vídeo. Então, para isso, né, para esse vídeo não ficar assim tão longo, eu vou parar por aqui, lembrando que esse é o primeiro vídeo de uma sequência de vários vídeos que eu vou fazer falando sobre esse tema, né? E no próximo vídeo a gente já vai começar então a entender melhor sobre cada um desses centros energéticos. Nós vamos falar sobre o chakra básico e como nós podemos melhorar a energia, né, desse importante centro energético, principalmente através da alimentação. Então, se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, porque é muito importante para o crescimento do canal, né? A gente está começando agora, é o segundo vídeo do canal, então é importante que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, salva para assistir depois, né? Deixa o seu like para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e que ele é um conteúdo de relevância para entregar para outras pessoas também, né? Então, é isso, por hoje é só. E a gente se vê no próximo vídeo, que vai ser o primeiro vídeo explicando sobre os chakras, tá bom? Então, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!